embora a gente tenha uma diferença aí de idade, eu já tinha saído do equipe, mas eu via, às vezes, que eu frequentava o colégio, quando as pessoas jogavam bola, os seus amigos, né, da sua geração, você tinha mania de ficar irradiando os jogos. E ali acho que você já sabia que você ia ser um narrador esportivo ou não? Pois é, Linho, eu comecei a narrar futebol com 15 anos. Com 15 anos, eu entrei no primeiro ano colegial do equipe. Então, eu entrei no primeiro ano do equipe, no colegial, e no mesmo ano eu comecei a narrar futebol na Rádio Clube Ararense. Então, todo fim de semana eu ia para Araras para narrar jogo. E, e o equipe tinha o Centro Cultural, né? A equipe que era muito legal, que durante muito tempo teve o Serginho Groisman na frente, né? Com os shows, as festas do fim de semana. E a gente, em certo momento, assumiu lá o Grêmio e tal, do equipe, e a gente criou a Rádio Equipe. Então, em Olha todo só. intervalo, no intervalo das aulas, a gente colocava no ar a Rádio Equipe. E a Rádio Equipe tinha programa com música, entrevistas, e quando tinha o futebolzinho lá no campeonato, os torneios internos, a gente ia lá e transmitia. E eu ficava lá narrando os jogos, e era bem divertido. Bom, então, na verdade, você já sabia, quer dizer, estava dentro de você isso, ou você chegou a pensar assim, bom, eu vou fazer um curso, vou não sei o quê? Eu acho que foi meio orgânico isso, não, Paulinho? Mais ou menos lá com 12 anos, eu descobri o futebol pelo rádio, né? Então comecei, eu já gostava de futebol, jogava futebol. Meu forte era o handball, mas eu jogava futebol também, né? E aos 12 anos eu comecei a ouvir futebol pelo rádio. Eu tenho uma grande amiga, não sei se você conheceu, se lembra, da Tiche, que é lá do equipe Claro. também, a Tiche. E a Tiche foi morar na França com os pais e com a irmã, a Ana, em Saint-Étienne. E ela, corintiana fanática, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? E ela pediu para eu começar a mandar notícias do campeonato e mandar os resultados do Corinthians. E eu comecei a fuçar nos jornais e acompanhar para mandar para ela. E aí descobri pelos jornais aqueles anúncios das transmissões de rádio, Jovem Pan, Bandeirantes, Gazeta na época ainda não tinha a Rádio Globo. E eu liguei um dia na Jovem Pan e me apaixonei pelo rádio. Ali foi amor à primeira vista. E me apaixonei pelo Osmar Eu Santos, ia né? perguntar isso, por causa da época, né? Antes de ele ir para a Globo. É, exatamente. Isso aí deve ter sido em 74, 75. Eu estava lá com 12 anos. E eu, pô, gostei tanto, comecei a me encantei com o rádio, com a narração, comecei a ir para os estádios, ia para os estádios toda semana, Elinho, eu via 3, 4, 5 jogos em São Paulo. Uau. E eu ia mais para ver o trabalho dos narradores, eu ficava olhando as cabines, os Olha só. repórteres e tal, e um pouco depois, com o Napão, não sei se você lembra do Claro. Napão também, Henrique é, Streuter. grande Napão Henrique Streuter. A gente ia para o estádio, eu ia com o gravador e eu narrava e ele fazia os comentários. A gente ficava num cantinho da arquibancada e tal. E lá em Araras, a minha família tem fazenda lá, eu narrava futebol todo domingo de manhã lá. Que tinha o No jogo torneio do pessoal amador, lá. torneio rural e tal. E aí teve um cara, um grande amigo, Mané, um funcionário lá, ele falou: pô, você tem que ir na rádio aqui de Araras, tem que narrar aqui. Você come um disco por dia para falar tanto e tal. E aí eu fui na Rádio Clube e com 15 anos entrei lá e comecei a narrar. Então foi assim, 12 anos surgiu a paixão, comecei a ouvir tudo, me encantei por todas as equipes esportivas de rádio e aos 15 eu já estava narrando. Não fiz curso nenhum lá no começo, né? Depois eu fiz um curso que era de exigência para o Ministério do Trabalho, porque Ah, não tinha nem curso de rádio. isso. Rádio só tinha um pouquinho na ECA, né? Uhum. Fora a ECA não tinha absolutamente nada. Eu até pensei em fazer uma tentativa de ir para Londres,
para participar de um curso da BBC lá, de estágio, mas aí a coisa começou a andar e foi na raça. Agora, engraçado, você está falando aí, olha, você falou 12 anos e depois 15. 12 anos, Paulinho, é quando a gente está passando da infância para a adolescência e a gente sofre com as variações de voz, né? Na voz da gente. Você, com essa idade, acho que você não tinha ainda essa caixa toda que você tem hoje, mas você já devia ter a coisa bem forte da sua voz. Você se lembra de algum percalço, alguma variação na hora da narração, dessas suas brincadeiras iniciais? Eu comecei narrando, parecia voz de menina, né? Porque Claro. parecia que era uma garota que estava narrando o jogo. Então a voz era pequenininha, fina, e eu tenho algumas gravações, tenho várias gravações, né? E depois lá na frente eu comecei a ouvir um pouco, eu falava, gente, Ah, você como é que guardou. deixar? Eu guardei, eu tenho guardado até hoje. Que legal. Não sei se elas estão, porque está cassete, né? Uhum. E eu nunca tive um cuidado de preservar, de passar para Sei. alguma outra ferramenta, enfim. E tá lá, e eu depois eu vi, eu falava, como é que deixaram eu narrar jogo com 15 anos, né? E foi variando, a voz foi variando durante uns 3, 4 anos até e se afirmando, né?